Olá pessoal, mais um vídeo então no nosso canal Save Mate. Vamos dar sequência ao cálculo de limites de funções do tipo 1 sobre x. Então nós temos aqui mais duas funções da forma 1 sobre x. A primeira então, menos 1 sobre x menos a, e aqui nós temos a representação gráfica dessa função. Nós queremos analisar então os limites laterais quando x tende a a pela direita, pela esquerda e verificar se existe o limite da função quando x tende a a. Vamos olhar aqui então quando x tende a a pela direita, ou seja, valores maiores do que a. O que acontece no gráfico da função? Quando x tende a a pela direita, para valores maiores do que a gente observa que está tendendo a menos infinito. Mas por que isso está acontecendo? Quando eu tenho valores maiores do que a, o denominador ele vai ser um valor positivo, mas muito pequeno. Então eu vou dividir 1 por um número muito pequeno, vai dar um valor bem grande. Mas como eu tenho esse sinal de menos aqui, torna o valor negativo muito grande. Por isso que o gráfico aqui ele tende a menos infinito. Então o limite quando x tende a pela direita da função, neste caso, é menos infinito. Quando então tende a pela esquerda, para valores menores do que a, nesse sentido aqui, o que vai acontecer? Se a gente olhar aqui, nós vamos ter um valor então um pouquinho menor do que a. O que vai acontecer no denominador? Nós vamos ter um valor negativo, mas menos 1 dividido por um valor negativo muito pequeno, um valor positivo grande. Por isso que, nesse sentido, a função então ela cresce para mais infinito. Neste caso, então, o limite da função é mais infinito. E como no vídeo anterior a gente também já viu isso, o que acontece quando os limites laterais eles são distintos? Não existe o limite da função quando x tende a a. Ok? Então, passando para o segundo caso. Nesse aqui, o que difere do primeiro? É que nós temos o denominador elevado ao quadrado, tá? O que vai mudar? Você já vê que o gráfico é diferente, tá? Agora eu vou explicar por quê. Quando x tende a pela direita, valores um pouco maiores, aqui no denominador nós vamos ter um valor positivo elevado ao quadrado. Um valor muito pequenininho, por quê? Porque a gente aproxima por valores muito próximos do a. Valor muito pequeno elevado ao quadrado vai ser um valor menor ainda. Menos 1 dividido por um valor muito pequeno, vamos ter um valor muito grande negativo. Por isso que a função, então, aqui, ela vai para menos infinito rapidamente. Então, isso significa que o limite é menos infinito. Agora, quando eu aproximo por valores um pouco menores do que a, nós vamos ter um valor negativo elevado ao quadrado. O que vai acontecer? Será um número positivo, que vai acarretar na mesma consequência do primeiro caso. Um valor negativo dividido por um número muito pequeno, um número muito grande negativamente. Por isso que, graficamente, a gente vê que a função ela tende a menos infinito. Então, neste caso, nós temos os limites laterais menos infinito. Significa que, neste caso, existe o limite de x tendendo a a de f de x. E ele é menos infinito, porque limites laterais iguais significam que existe o limite e que ele é menos infinito. Certo, pessoal? Até a próxima, então.